A paz cristocêntrica a todos. Amém? Muito boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu a boa parte. Escolheu estar aqui para adorar, para engrandecer, para bendizer o nome do nosso Deus. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos orar juntos mais uma vez, mesmo assentados. Feche os teus olhos. Entremos juntos em oração. Amado e glorioso Pai, no primeiro dia da semana, o domingo, nós entregamos ele totalmente na Tua direção, ó Pai. Queremos continuar Te adorando, agora através da mensagem, através da Tua palavra, assim como nós já fizemos através da abertura, através dos cânticos, a oração cantada, aonde nós entoamos palavras de amor e gratidão ao Teu amor, a Tua palavra e a Tua verdade. Usa-nos, Espírito Santo de Deus, segundo a Tua vontade. Fala a cada um de nós, segundo o Teu propósito. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós em todo o tempo. E confiamos, ó Deus, nos Teus cuidados e na Tua voz de amor, ó Pai. Agradecemos a cada vida que aqui está nessa noite. Os que nos visitam pela primeira vez, ou aqueles que já vieram por muitas e muitas outras vezes, ó Pai. Desta forma, ó Deus, nós queremos ser canais de bênção sobre estas vidas. Queremos ser um instrumento usado nas Tuas mãos, ó Pai, para falar com cada um de nós, ó Pai. Assim, para que assim nós possamos, ó Deus, sairmos daqui muito melhores do que quando nós entramos, cheios, renovados, firmados, contentes e felizes para mais uma semana, ó Pai, na Tua maravilhosa e bendita presença. Assim nós oramos e também Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Muito bem, semana passada nós fizemos a leitura da pergunta que foi feita através de uma mensagem que nós trouxemos há poucos dias atrás. A pergunta é esta: por que eu quero que Cristo cresça em mim? E na semana passada nós respondemos, melhor dizendo, lemos aqui 5 respostas. E hoje nós estaremos também lendo mais 5 respostas. Depois nós vamos para a mensagem. O pessoal está com muito frio aí? Quer que desligue os ares? Está tranquilo? Está tudo certo aí? Quem tiver com frio, muda de lugar, tá? Troca, que às vezes o lado pega menos vento gelado aí. A primeira resposta: por que eu quero que Cristo cresça em mim? Meu maior desejo é nunca perder a consciência e que todos que se achegarem a mim possam sentir e vê-lo através da minha pessoa e das minhas atitudes. Assim, poderei fazer sempre o melhor para o meu próximo. Segunda resposta: por que eu quero que Cristo cresça em mim? Para que cada vez mais eu me torne a sua imagem e sua semelhança. Como disse o apóstolo Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terceira resposta: por que eu quero que Cristo cresça em mim? Eu quero que Cristo cresça em mim porque eu preciso ter o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo teve pelas almas. Ele crescendo em mim, eu vou amar com o seu amor e perdoar com o seu perdão. Quarta resposta: por que eu quero que Cristo cresça em mim? Porque eu não sei mais viver sem esse amor que eu no passado não conhecia. Depois que eu entendi o quanto sou importante para Ele, não tem como não querer Cristo todos os dias, não somente este ano, mas todos os dias quero Ele na minha vida, crescendo, para que eu possa dar frutos. Aleluia
Glória a Deus. Quinta e última resposta dessa noite. Por que eu quero que Cristo cresça em mim? Porque Cristo morreu por nós. Nós devemos esta gratidão a Ele, para também entendermos os pensamentos que Ele quer sobre nós e sobre a obra dEle. Para que eu tenha o caráter de Cristo, para que eu diminua e Ele cresça. Amém? Eu falei na semana passada o quanto eu me alegrei lendo cada uma das respostas, e eu tenho lido e relido por outras vezes, e senti o desejo de compartilhar com a igreja cada resposta. Não estou dando o nome das pessoas, porque nós não combinamos isso. Então, como eu já li na semana passada 5, sem o nome, nessa semana os 5 também ficaram anônimos, e assim todos sucessivamente ficarão anônimos. Mas Deus sabe da resposta de cada um. Talvez quem está presente e já me enviou a resposta, talvez tenha ouvido, ou na semana passada, ou nesta semana, a leitura da sua resposta. E se você ainda não enviou e quer enviar, pode enviar, eu ainda tenho mais tantas outras para estar lendo, e nós vamos fazer na continuidade deste ano. Se der para terminar esse ano, ok. Se não der, nós entramos e damos continuidade, mas eu vou fazer questão de ler todas as respostas, tá bom? Na semana passada, nós falamos sobre o primeiro benefício de Cristo crescer em nós. O benefício de Cristo crescer em cada um de nós. Esse é o nosso tema deste ano. Importa, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E na semana passada nós trouxemos um pouco uma fala deste benefício. É claro que há tantos outros quantos benefícios, seria impossível nós falarmos de todos eles. Levaríamos uma vida, né? E nós sabemos que eles são extremamente importantes para nós. Nós vimos na semana passada, por exemplo, quanto mais Cristo cresce em nós, muito mais dele nós queremos compartilhar. Quanto mais Cristo cresce em nós, muito mais dele nós queremos falar. Quanto mais Cristo cresce em nós, muito mais dele nós vamos manifestar. Quanto mais Cristo cresce em nós, nós queremos que outras pessoas também, Cristo seja formado nelas. E nós falamos também da importância de Cristo estar crescendo em nós, e quanto mais Ele cresce em nós, muito mais tolerância nós vamos tendo com aqueles que estão à nossa volta. Quanto mais Cristo cresce em nós, muito mais nós vamos entendendo que Cristo está sendo formado em estaturas diferentes em cada um de nós. Nem todos atingiram ainda a mesma maturidade, e talvez nem todos vão atingir. Uns estão ainda como semente, vão receber esta semente talvez hoje. Outros receberam semana passada, outros vão receber no ano que vem. E assim nós temos irmãos crescendo em Cristo a todo tempo. Uns já estão grandes, frutificando, outros ainda estão com 1 metrinho de altura, se a gente pudesse assim medir, né? Mas o importante é a gente entender que quanto mais Cristo cresce em nós, muito mais tolerância nós temos com aqueles que estão em fase de desenvolvimento. Não é isso que nós falamos semana passada? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque senão nós colocamos todos no mesmo pé de igualdade. E aí começa então apontamento de dedo, julgamento, condenação, né? E assim nós deixamos de, às vezes, fazer aquilo que Cristo gostaria que nós fizéssemos, que é justamente cuidar do menor. Esta é a proposta de Cristo. É que aquele que é o maior, entendendo que Cristo está numa estatura maior nele, ele vai cuidar do menor. Ele vai ter o prazer
de estar com o menor, caminhando ainda nos tropeços e nos erros, como disse o apóstolo Paulo, no versículo que nós lemos na semana passada. Até que Cristo seja formado em vós, eu tenho sofrido dores de parto. Olha só que interessante isso, né? E hoje nós vamos falar sobre Cristo crescer em nós e nós reconhecermos a presença do Espírito Santo. Cristo crescer em nós e nós reconhecermos a presença do Espírito Santo dia a dia. Veja que não é só hoje, é dia a dia o Espírito Santo está crescendo em nós. Eu convido você a abrir ou ligar a sua Bíblia em Efésios 1, versículo de número 13. Efésios 1, 13. A palavra de Deus nos diz assim. Todos acharam? Vamos mais forte. Todos acharam? Quem não achou vai ler aqui, né? Colocar aqui. Efésios 1, 13, né? 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da verdade, ou o Santo Espírito da promessa. Algumas versões estão dizendo, acredito que essa aqui deve estar assim: Espírito Santo da promessa ou Santo Espírito da promessa. Eu, quando olhei, a partir da orientação de Deus, este versículo, eu vi o quanto de grandeza em um só versículo, amados. Eu comecei a ler e reler esse mesmo versículo por muitas vezes e observei quanta grandeza vinda de Deus em um só versículo. Nós vamos, quem é bom de ir prestando atenção e vai numerando aí com os dedos. Ouvistes, palavra, verdade, evangelho, salvação, crido, selado, santo, Espírito, promessa. Quanto deu aí? Quanto? Deu mais que o Espírito, né? Que o fruto do Espírito, né? Deu 10. Se nós fôssemos fazer uma mensagem textual e fôssemos extrair do texto a pregação desta noite, nós teríamos aqui 10 vertentes. Nós poderíamos trazer aqui, ouvir, bem-aventurado aqueles que ouvem a voz do Espírito. Nós poderíamos falar sobre a palavra, falarmos sobre verdade, falarmos sobre o Evangelho, falarmos sobre salvação, falarmos sobre crer, ter crido, falarmos sobre o selo, falar sobre santo, falar sobre Espírito, falarmos sobre promessa. 10, no mínimo 10 mensagens. Dá para usar uma por domingo. Em um só versículo, uma riqueza extraordinária. E Deus quer falar conosco hoje, nesta noite, pelo menos uma parte dele. Espero que cada um de nós estejamos dispostos a ouvi-lo, a abrir os nossos ouvidos, mas os ouvidos do coração, para que Deus realmente fale ao nosso coração. E olhando para esse texto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja de Éfeso. E no versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 13, diz a respeito de uma palavra da verdade que foi ouvida. Nós lemos aí, ouviste a palavra da verdade.
E quando nós paramos para pensar um pouco no que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, olha, vocês ouviram a palavra da verdade. Nós vamos prestar atenção nisso e vamos chegar à conclusão daquilo que a Bíblia aponta de Gênesis a Apocalipse. Quantas palavras da verdade existem? Quantas, amados? Só uma. Algumas pessoas levantaram a mão e fizeram assim, outros fizeram assim, outros fizeram assim. É nada, brincadeira. Só existe uma palavra da verdade. E não são palavras. Palavra. É uma pessoa. É o próprio Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: vocês ouviram a palavra da verdade. Nós também ouvimos a palavra da verdade. E uma palavra, amados, ela não pode sofrer, na sua essência, distorção. Não sei se todos entendem a linguagem de prevenção, de combate a incêndio. Eu trabalhei um pouco nesta área e nós aqui estamos deficientes com esses requisitos. Nós temos ali 2 extintores, os 2 daqui nós tiramos para a festa caipira do ano passado e ainda não foram colocados de volta. Mas existem em um ambiente como esse nosso algumas normas e regras que devem ser seguidas, palavra da verdade, segundo os cuidados de proteção com a vida. Por exemplo, aqui falta rota de fuga. Quem sabe o que é uma rota de fuga? Bastante gente sabe. Você agora vai prestar atenção quando você estiver no shopping, estiver em lugares, geralmente lugares grandes, é obrigatório existir esta orientação, esta palavra. Ela está sendo traduzida ali em forma de figura. Então, vamos colocar um exemplo. Nesta parede deveria existir sinalização de rota de fuga, que nada mais é um hominho neste sentido. O que eu estou fazendo? Correndo. Tem perigo, tem fogo. E qual é a direção que está apontando? Qual é a verdade? A porta. Deste lado, a palavra da verdade seria: siga para lá, lá é a saída, lá é a salvação, lá é o caminho, lá é a rota, lá é a verdade. Oposto disso, daquele lado, obrigatoriamente deveria haver também a sinalização dizendo: a saída é para lá, a rota de fuga é naquele sentido. Percebe-se que há uma rota de fuga desse lado, uma rota de fuga daquele, mas as duas convergem em uma só verdade. O sentido de fuga, o sentido de vida, de salvação, é lá, é para lá. A palavra da verdade que esta rota de fuga está nos apresentando é a seguinte: tanto deste lado, mesmo estando em lados opostos, só existe uma palavra da verdade: Cristo. Ainda que existem N igrejas, mas de uma palavra elas não podem alterar. Elas podem alterar a forma e a formalidade dos seus cultos, o jeito que cada um se veste, a maneira com que se comportam em seus cultos, ok? Mas o que elas não podem fazer, jamais, é alterar a palavra da verdade. Esta que nós ouvimos e que Paulo estava dizendo para os irmãos em Éfeso: olha, vocês ouviram a palavra da verdade. Quantas e quantas vezes esta palavra, desde sempre, esta palavra vem sofrendo em N tipos de distorções.
Não é de hoje que esta palavra da verdade sofre distorções. Não é de hoje que esta palavra da verdade ela é apresentada como meia-verdade. Amados, se a saída, a rota de fuga, este lado apontasse para lá, e este lado apontasse para cá, e este lado apontasse para cima, num eventual risco de morte, morreriam-se muitas e muitas pessoas, porque cada lado existe um apontamento de verdade. Em um incêndio, essas placas, inclusive essa, aqui pode fechar de fumaça, elas são visíveis, elas são fabricadas para que elas sejam visualizadas no escuro, na fumaça. É lógico que no fogo vai derreter, né? Mas enquanto houver somente fumaça e escuridão, as pessoas serão orientadas pela palavra da verdade. Vamos supor que, de repente, nós sabemos que essa palavra tem sofrido distorções, e hoje em uma velocidade muito grande, não é verdade? Hoje, propaga aqui, ela estoura em uma velocidade muito grande. Se alguém que me tem aí nas redes sociais, por exemplo, no Facebook, eu não sei muito bem como funciona, mas de repente você fosse lá no meu Facebook e pegasse uma foto minha, é possível isso? É, né? Você arrasta uma foto minha, leva para a sua rede social e coloca lá uma palavra. É com pesar que eu anuncio a partida do meu amigo e querido pastor Adilson. E solta. Daqui a pouco, isso anda ou não? Pelo menos algumas pessoas vão sentir a falta. Algumas pessoas vão ler e falar: meu Deus, o que aconteceu? Pastor Adilson morreu. Ah, você está brincando? Não, está aqui, ó. Eu acabei de ler aqui. Aí alguém que conhece você, mas não me conhece, talvez coloque lá: oh, puxa vida, que pena. Quem é? Ah, é o teu pastor? É da tua igreja? Nossa, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso e isso. Ah. Mesmo isso sendo verdade, amados, sendo mentira, mesmo isso sendo mentira, hoje em dia, deixa de correr? Não deixa. Ainda que seja uma palavra falsa, ela não deixa de ganhar velocidade e caminhar. E quanto mais desgraçada for a palavra, muito mais rápido ela vai. Muito mais rápido ela se espalha. Parece que a verdade vem perdendo a força. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas eu tenho percebido isso com muita tristeza no meu coração. A verdade parece que perdeu a força. Eu trabalhei para uma pessoa que às vezes ele me colocava em algumas situações querendo que eu avaliasse a mentira e validasse a mentira que ele estava contando. E na primeira vez que ele fez isso, eu chamei ele de canto. Falei: a próxima vez que você fizer isso, você vai passar vergonha. Eu vou te desmentir na cara da pessoa. Você poderia ter dito a verdade, é o mesmo tanto de palavra e saliva que você ia gastar. Se for convencer, convença pela verdade. Não tente convencer pela mentira, porque a palavra da verdade só existe uma. A verdade é tão bonita e tão limpa, em todo o tempo. Eu posso contar algo para vocês hoje. Daqui 10 anos, talvez eu não traga com a mesma riqueza de detalhes, mas no seu conteúdo ela continuará sendo a mesma história. Mas se eu fizer uma fábula hoje, daqui 1 ano, você me pergunta: olha, eu lembro que o senhor falou isso. Não, eu falei? Não falei isso não. O senhor falou isso? Não falei isso não. Porque a mentira ela perde a força em alguns aspectos da nossa mente. Mas ela tem muita força de destruição. E para essa pessoa resgatar
todas aquelas pessoas que viram a notícia a meu respeito, vai dar trabalho, porque ela já andou para muitos lados. De repente, algumas pessoas até desmaiaram de ouvir a mensagem. Mas o que eu quero dizer para nós nesta noite, graças a Deus pelo Espírito Santo da verdade, amém? Ele é o qual nos ajuda a lembrarmos da verdade absoluta, da verdade única. Ele é o responsável por nos fazer lembrarmos da verdade, da palavra da verdade, que nós ouvimos. Cada um de nós ouvimos esta palavra da verdade. Olha o que diz João, Evangelho de João 14, nós vamos ler o versículo de número 16 e 17. João 14, 16 e 17 diz assim: existe aí uma leitura que nós fizemos agora há pouco, que no final dela fala também sobre uma promessa, e esta é a promessa. Lembra que eu falei que aqui neste versículo tem uma riqueza muito grande de detalhes? O apóstolo Paulo está se referindo a esta promessa feita pelo Senhor Jesus. Eu rogarei, o Senhor Jesus está dizendo, eu vou pedir ao Pai, eu vou interceder junto ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Qual é a palavra da verdade? Para sempre. Depois ele volta? Não, ele estará conosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O 26, 14 e 26 de João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará e enviou em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A função do Espírito Santo, amados, é nos ajudar a nos lembrarmos da palavra da verdade. Ele estará conosco em todo o tempo. Jesus Cristo, ele faz este pedido, ele roga ao Pai, e o Pai o atende. Nós já temos a prova disso, ele está em nós, ele habita em nós, o Espírito Santo da verdade. Este Espírito Santo, amados, o Espírito Santo da promessa, diariamente nos puxa, nos arrasta para a palavra da verdade. Diariamente nós podemos perceber ele nos puxando para vivenciarmos e vivermos a palavra da verdade. Não vá por aí, não faça isso. Olha, você pisou na bola, não era para você ter feito aquilo que você fez. Por que você não respondeu na hora que eu disse que era para você responder? Quem aqui já sentiu vontade de ir orar? Estava fazendo alguma coisa e o Espírito Santo te puxa para ir orar? Direto. O Espírito Santo nos puxa para ir ler a Bíblia. Só mais um vídeo. Espera um pouquinho. Às vezes eu estou lá embaixo, de repente eu subo, porque Ele me convida a estar com Ele. E eu vou para o quarto, porque Ele está querendo falar comigo, está querendo que eu me aquiete, e às vezes, a palavra da mentira que tanto nos rodeia, nos impede de ouvi-lo. E aí, esse mesmo Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa que está nos puxando, ele está dizendo: olha, fala isso para essa pessoa. Quantas vezes nós sentimos isso? E aí a gente não fala. Aí ele diz: está vendo? Por que você não falou? E ele vai trabalhando em nós. Diariamente nós podemos perceber o Espírito Santo da verdade. Quantas vezes nós, em situações as quais
nós nos surpreendemos com aquilo que falamos e saímos dali e pensamos: meu Deus, da onde saiu tudo isso? Não é assim? Quando a gente dá a voz para Ele. Teve uma pessoa que falou esses dias para mim, que conversou mais de horas com uma pessoa, falou tanta coisa boa para ela, que ela saiu de lá e falou: eu deveria ter gravado, que eu precisava ouvir aquilo mais vezes. Não foi dela. Ela apenas e tão somente permitiu que o Espírito Santo, que está em todo o tempo conosco, falasse através dela. E quem foi capacitado para isso? Todos quantos foram selados com o Espírito Santo. Na verdade, todos quantos receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, receberam o selo da promessa. E aqui nós estamos falando, vou ter que correr um pouquinho, falamos sobre esta palavra da verdade. E qual é esta palavra da verdade? Qual é esta palavra da verdade? Vamos voltar para o texto de Efésios, ele mesmo nos responde. Efésios 1,13 que nós lemos, nos responde: ouvistes a palavra da verdade. Olha a resposta: o evangelho da vossa salvação. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, o qual foi anunciado pelos anjos. Os anjos anunciaram este evangelho. Vamos ver lá em Lucas, bem rapidinho. Lucas 2, versículo de número 10. Nós vamos ler o 10 e o 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo. Eis que vos trago boa nova. Uma boa nova. Sabe o significado da palavra evangelho? Note isso. Quem disse aí? Você falou, meu irmão? Boas novas, boa mensagem, ou uma boa notícia. Nós usamos mais como boas novas, e o texto diz aqui: eis que vos trago boa nova de grande alegria. Esta é uma verdade que traz alegria. Porém, no entanto, todavia, nós temos visto a distorção desta palavra. Esta palavra, no entanto, às vezes, quando apresentada, ela traz peso à vida das pessoas. Tanto para aqueles que tentam permanecer nela, ou para aqueles que estão prestes a vir para ela. A palavra de julgamento, condenação, punição, um Deus carrancudo, pronto a castigar a todo tempo. E quando nós vamos ver o anúncio da chegada do Salvador, é traduzido como evangelho. Boas novas de grande alegria, chegou o Salvador, o Espírito Santo da verdade. Ele está diariamente nos puxando para esta verdade, amados. Quando nós nos relacionamos verdadeiramente com Cristo e permitimos que Ele cresça em nós, sabe o que mais emana daquele que Cristo cresce nele? Amor. Quer medir se uma pessoa está cada vez mais cristocêntrica? Veja o quanto que ela ama. Veja o tanto que ela reclama. Se reclama. Veja o quanto ela ataca e diminui as pessoas. A prova de que, ou pelo menos o termômetro a ser observado, é o quanto essa pessoa ama o próximo. Quanto mais a sua mensagem for de amor, mais evidência de Cristo nela há. Se não é lei, condenação e julgamento.
Eu acho lindo o que diz Zacarias aqui, em Lucas 1, 68 e 69. Olha que coisa linda, Zacarias no seu cântico. Zacarias é o pai de João Batista. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Eu comecei a cada vez mais deixar o Espírito Santo trabalhar em mim, me moldar segundo a sua vontade e o seu desejo. E quando nós vamos fazendo isso, amados, algumas coisas vão sendo transformadas em nós, que nós ficamos realmente olhando e fala, agora parece que eu não estou vivendo mais eu. Realmente parece que é uma nova pessoa. E é uma nova pessoa. E aqui quando nós olhamos esse cântico de Zacarias dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu. Você sabe o tamanho do peso desta fala, redimiu? Nós cantamos um cântico maravilhoso aqui, eu fui redimido. A palavra ser redimido significa aquele que era culpado, não era inocente. Ele era culpado, mas ele recebe um atestado de inocente. Ele é liberto da sua culpa. Mas para que isso viesse ter validade, se tratando do reino espiritual, alguém precisou pagar a nossa culpa. Alguém se fez culpado no nosso lugar, para que eu e você fôssemos redimidos. Ele assumiu a nossa culpa, para que eu e você fôssemos redimidos. O Espírito Santo da verdade, Ele quer a todo tempo nos levar a olharmos para esta única verdade, amados. A tua salvação não vem de você. A tua salvação vem dele. Não existe mérito algum em nós. O mérito é dele. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É dom de Deus, presente dele, para que ninguém se glorie pelas obras. Veja que isso é tão importante, porque vai fazer com que cada vez mais a palavra da verdade saia de nós, esteja viva em nós. Porque quando o homem ele começa a se achar autossuficiente, ele vai perder o contato com a verdade. Imagine que aqui pegue fogo, não vou ligar para a rota de fuga, eu mesmo vou fazer o meu caminho. Sai lá para o fundo, lá não tem saída, mas lá não tem a salvação não está lá. Mas agora, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus, e vamos permitindo dia após dia, e como isso acontece? Quem já viu um pé de laranjeira? Levanta a mão, gente. Todo mundo, não é só Simone que levanta um pouco só. É brincadeira, Simone. Todos nós já vimos um pé de laranjeira. Em uma semente de laranja, potencialmente falando, ali tem um pé de laranjeira. Esta semente plantada hoje, ela vai nascer em um tempo determinado. Mas existem laranjeiras que já estão produzindo. Mas existem laranjeiras que estão pequenininhas. Existem laranjeiras que estão dando as primeiras flores, apresentando, olha, eu estou perto de produzir. Existem laranjeiras que já produziram e já partiram daqui. Espiritualmente falando, vocês estão me entendendo? Em que fase eu e você nos encontramos? Nós estamos permitindo
sermos cuidados como sementinha pelo Espírito Santo? Nós estamos permitindo sermos cuidados pelo Espírito Santo na nossa fase um pouco maiorzinha? Aquela que já produz fruto, não desdenha da que ainda não produz, mas ela sabe que potencialmente aquela ali vai produzir uma hora. E ela não para de produzir o seu, mas ela se alegra e se contenta quando a outra também começa a produzir. Isso é fruto do Espírito em nós, amados. Contentamento de ver a obra de Deus cada dia mais avançando. E aí, no versículo que nós lemos, na parte quase central dele, os que nele creram, receberam o Espírito Santo da promessa. Os que nele creram, receberam o Espírito Santo da promessa. Que segundo o que o apóstolo João escreveu, o mundo não pode de forma alguma ver nem conhecer. O mundo, amados, tem distorcido esta palavra da verdade, até mesmo para os próprios cristãos. Não é bem assim. Você deve estar ficando louco. Você não sabe o que está falando. E muitas pessoas estão dando ouvidos àqueles que não podem ouvir a palavra da verdade. Aqui, João escrevendo as palavras de Jesus, ele diz assim: o Espírito Santo da verdade. João 14:17. O qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. A palavra conhecer aqui é intimidade. Não pode ver porque não tem sensibilidade de olhos espirituais. Ainda não confessou e não recebeu aquele que é o seu Salvador. Porque o texto diz: os que nele creram foram selados com o Espírito Santo da verdade. Amados, a gente precisa urgentemente abrir o nosso coração para estarmos cada vez mais sensíveis a ouvirmos a voz desse Espírito Santo que fala aos nossos corações. Cada dia mais. Mas como eu faço isso? De que maneira eu faço isso? Através da palavra da verdade. Coloque o teu coração para estar em sintonia com o coração dele. Coloque o teu coração para estar sensível a conhecê-lo. Conhecer é ter intimidade. E na continuidade deste mesmo versículo que nós lemos, que o mundo não pode conhecer, João 14:17, aí o Senhor Jesus diz assim: vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Benefício de Cristo crescer em nós é o selo do Espírito Santo da verdade, amados. Se você perguntasse qual é o benefício desta noite que foi falado, é justamente esse: ser selado com o Espírito Santo na tua vida. Você não está sozinho, você não está só, o Espírito Santo está com você. Ele nos ajuda a lembrarmos de tudo quanto Jesus Cristo nos tem falado aí no nosso coração, aí no teu coração. Eu quero que você reflita bastante nesta fala agora do final. Ele está em nós. E ponto. Você o recebeu, ele está aí em você. Esta é a fala do próprio Senhor Jesus. Vocês o conhecem, ele está em vós. Mas quanto nós estamos nele? A palavra diz que ele não sai,
Mas quanto nós temos o entendimento e a consciência de que Ele está em nós? E quanto de nós o Espírito Santo tem? Existe uma diferença muito grande aí. Ele pode estar em nós, mas nós não permitirmos que Ele nos tenha. Quantas vezes nós falamos aqui, nós calamos a sua voz? Quantas vezes nós não ouvimos as suas orientações? Quantas vezes nós o deixamos para depois, e para depois, e para a semana que vem, e para o ano que vem? Quantas pessoas você talvez já tenha convidado para vir à igreja? E a pessoa disse para você, hoje, não. E talvez dentro dela o Espírito Santo tenha dito, vá hoje. Vá hoje. E que a gente possa olhar todos os dias para esta voz que nos puxa para ouvi-lo. Que nós possamos sair daqui hoje com este propósito. Que o Espírito Santo possa continuar falando e eu continuar ouvindo. Porque Ele continua falando. Às vezes a questão é que nós não estamos ouvindo. Amém? Vamos dar a Ele uma salva de palmas como símbolo. Que nesta reflexão eu convido o grupo de louvor a estar vindo aqui à frente, em nome de Jesus. Peço que os obreiros distribuam os envelopes, nós vamos estar dando e entregando a nossa oferta, a nossa primícia. O Espírito Santo, Ele tem trabalhado nas igrejas do modo geral, amados. Ele trabalha com cada igreja de uma forma. Ele trabalha com cada coração de uma forma. Ele é educado e respeitoso, mas Ele quer trabalhar. E que haja essa disponibilidade em cada um de nós. Que haja esse desejo em cada um de nós de deixá-lo nos usar.